Eu quero cumprimentar todos os presentes com boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. É com grande alegria, louvado seja Deus, que nós estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, podem se assentar por um instante. Eu já quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvado seja Deus, agradecer ao pastor da igreja, pastor Levi, amigo de longa data, louvado seja Deus, que nos confiou a tribuna dessa igreja. Sabemos que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, louvado seja Deus, porque sabemos que é do altar que emana, louvado seja Deus, o alimento para o povo de Deus. E nós sabemos que Deus está nesse lugar. Eu não sei você, mas eu já sinto a presença de Deus neste lugar aqui. Eu já ouvi Deus falando comigo aqui, louvado seja Deus. E eu já quero dizer para você aqui nesta noite, eu não sei como você está até agora, mas eu quero pedir a você, fique atento, porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, louvado seja Deus. E muitas das vezes nós chegamos onde o Espírito Santo de Deus está, mas nós não nos posicionamos para ouvir ele falar, nós não nos posicionamos para sentir a presença dele. Aí nós saímos dizendo, mas a palavra não foi boa, mas o pregador não foi bom, mas isso e mais aquilo. Eu quero dizer para você, não há bom pregador se não houver bom ouvinte. Não existe bom pregador se não houver bom ouvinte. Aqui nós não somos espectadores. Às vezes a pessoa vai na igreja para assistir um culto. Eu quero dizer, se você veio aqui assistir um culto, você vai ter que mudar o seu conceito. Você veio aqui para prestar culto, louvado seja Deus. Eu não vim aqui para assistir nada, eu vim aqui para adorar ao Senhor. Eu vim aqui para glorificar o nome daquele que vive e reina, louvado seja Deus. Eu da última vez que eu estive aqui, eu vou ser rápido, louvado seja Deus, por causa do tempo. Eu da última vez que eu estive aqui, eu falei que parte do meu testemunho, eu quero aqui sintetizar, mas eu quero dizer para você o que Deus fez na minha vida. Foi louvado aqui. Eu sou um milagre. Eu posso dizer para você que eu sou um milagre. Eu tenho certeza que aqui há mais milagres, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que se todo mundo que está aqui tivesse a oportunidade, diriam dos milagres que Deus fez na sua vida, porque nós somos verdadeiramente um milagre. Porque o salmista no Salmo 139, ele diz assim, quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, eu nem existia ainda, eu era um embrião, Deus já me conhecia, e todos os meus dias Ele já tinha visto, escritos e contado cada um deles. Então você, louvado seja Deus, você não é um acaso, você é um projeto de Deus. Você estar aqui nessa noite não é por acaso, porque Deus escolheu esse dia para você estar aqui. Esse dia está escrito e contado. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que se você estiver atento ao Espírito Santo de Deus, eu não sei como você entrou, mas eu sei como você pode sair, porque o Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer, louvado seja Deus, a obra por completo em nossas vidas. Já foi falado aqui. Irmãos, eu dizia que no meu testemunho, que no ano de 98 eu fui picado de cobra. Eu vou tentar correr, louvado seja Deus. Eu quero só que você entenda o que Deus fez e o que Deus faz. Eu fui picado de cobra na beira do rio, e eu dei entrada no hospital com hemorragia interna e com o rim paralisado. Eu dei entrada no hospital numa situação muito grave, louvado seja Deus. E o médico disse que se a gente confiava em Deus, que era para rezar, louvado seja Deus. Mal sabia o médico, que o médico dos médicos estava de prontidão naquela noite, louvado seja Deus. E o médico dos médicos me atendeu. A hemorragia, louvado seja Deus, eu não sei o que Deus fez, louvado seja Deus, mas Ele parou a hemorragia. E eu não sei se Ele curou meu rim ou se Ele deu um novo. Mas eu digo para você, para a honra e para a glória do nome santo de Jesus, eu nunca tive problema de rim. Eu não tive nenhum tipo de problema e nenhuma sequela, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, como eu já disse, que o diabo, louvado seja Deus, ele tenta contra a sua vida. Mas os dias que Deus escreveu para você, Ele não pode impedir, Ele não pode mudar. Mas ele tenta, louvado seja Deus. E ele não parou por aí, ele tentou mais uma vez. Eu estava, louvado seja Deus, fazendo um serviço na cidade de Álvaro de Carvalho. E num dia de chuva, louvado seja Deus, eu fazendo uma concretagem. Numa sexta-feira, eu doido para vir embora. E eu estava ali correndo, e o pessoal se escondia e voltava, se escondia e voltava por causa da chuva. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou acabar isso aqui, eu quero ir embora. E o pessoal, todo mundo se escondeu. Mas Deus, louvado seja Deus, deixou um que falou, não, então você vai acabar, vou acabar junto com você, vamos acabar isso daí logo, e já estamos molhados mesmo. Eu falei, então vamos. E eu estava fazendo um serviço, estava um barro, tinha caído concreto para todo lado, eu tinha uma extensão de mais de 50 metros nova, e eu falei, eu vou tirar essa extensão e vou guardar, porque se eu deixar para segunda-feira eu vou perder a extensão, ela vai endurecer no meio do concreto, no meio do barro aqui, eu vou perder a extensão. E eu comecei a puxar, eu todo molhado, louvado seja o Deus da chuva,
Comecei a puxar e a tensão lá é 220. Eu parei, irmãos, eu pensei, se eu continuar puxando e esse fio ralar, eu vou tomar um choque. Não deu tempo de eu desligar o pensamento, irmãos. Eu senti um choque, eu fiquei grudado naquela tensão. Eu não sei precisar o tempo, mas por alguns segundos foi muito rápido. Mas ali eu achei que eu ia morrer, louvado seja Deus. E eu comecei a perder a força. Eu fazia, louvado seja Deus, uma força hercúlea para soltar aquele fio, eu não conseguia soltar. E eu fui jogado de um canto para o outro em cima daquela laje. Eu comecei a perceber o meu corpo perdendo a força. E eu em pensamento, louvado seja Deus, porque não saía a voz, não saía nada. E eu falava com Deus: Deus, tem misericórdia de mim, louvado seja Deus. Mas Deus, Ele sempre tem misericórdia. E aquela pessoa que Ele preparou para não correr da chuva, que estava junto comigo, Ele pegou-lhe uma enxada que estava dali. Ele, pelo cabo da enxada, ele bateu no fio e puxou, louvado seja Deus. E aquele fio soltou de mim, eu caí do lado, com um lado paralisado por conta daquele choque, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, que numa condição normal eu teria morrido eletrocutado, pelo tempo que eu fiquei grudado naquela tensão, por eu estar molhado por aquela tensão 220. Mas Deus estava de prontidão mais uma vez, louvado seja Deus. E eu me lembro, irmãos, que naquele dia eu voltei embora, não queriam deixar eu vir embora. Eu passei no pronto-socorro que tem lá na cidade, não queriam deixar eu vir embora. Eu vou embora, não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai. Eu peguei e vim embora. E eu confesso para os irmãos, eu estava sozinho. Na ocasião eu tinha um Fusca. Eu dirigi, irmãos, mais de meia hora sem enxergar nada. Eu só chorava. Eu me lembrava do que eu tinha acontecido, eu só chorava. E eu costumo dizer, e eu falo sempre isso: ali eu não dirigi aquele carro, o Espírito Santo de Deus tomou a minha vida, louvado seja Deus, e me guiou por aquele caminho, sozinho, com um lado paralisado. Eu chorava, eu só chorava. Eu só chorava porque eu lembrava que era para mim estar morto, louvado seja Deus. Mas aquele que vive e reina, o dono da vida, estava comigo. Ele está aqui nessa noite, Ele veio aqui nessa noite, neste culto. E você acha que o diabo desistiu, que ele parou de tentar contra a minha vida? Eu fui fazer uma viagem para a cidade do Mato Grosso ali, fui levar meus sogros ali, e nós vínhamos voltando aqui na altura de entre Araçatuba, chegando em Birigui. E eu vinha no ritmo, na velocidade da pista. Era por volta de umas 10 e pouco da noite. Tinha um carro na minha frente, e eu vinha normal, e de repente aquele carro freou. De repente ele freou bruscamente, eu estava atrás. Eu tinha uma distância e tinha uma velocidade da pista, não estava acima da velocidade. Eu tirei dele na faixa de ultrapassagem. Quando eu tirei dele na faixa de ultrapassagem, irmãos, eu peguei de frente com um cavalo. Acabou com a frente do carro. Quem viu a frente do carro achou que não tinha sobrevivido ninguém. Mas nós que estávamos no carro, para a honra, para a glória do nome daquele que vive e reina, não sofremos um arranhão. O meu sogro sentado comigo no banco da frente, ele estava sentado no banco da frente, sem cinto de segurança. Com o impacto da pancada, ele nem se mexeu do banco. E um acidente dessa proporção, irmãos, o cavalo teria entrado dentro do carro, matado ele e eu que estava na frente, e muita mais gente que estava ali do lado de trás. Mas o anjo do Senhor, louvado seja Deus, estava aguardando. Meu sogro não sofreu um acidente porque ele estava sobre os meus cuidados, dentro do meu carro, juntamente comigo. Eu era responsável por aquela vida. Até aquela vida Deus guardou. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: Deus te guarde, por amor de você Ele guarda os teus, louvado seja Deus. É isso que esse Deus faz, irmãos. É isso que esse Deus faz. Como todos os meus dias estavam escritos e contados, o diabo falou: eu ainda mato ele, louvado seja Deus, porque ele não queria que eu estivesse aqui nessa noite falando para você o quanto esse Deus é bom. Eu trabalhava, eu morava em Tupã, louvado seja Deus, 2015, e trabalhava na cidade de Parapuã. Eu estava fazendo uma obra em cima do telhado da escola, mais ou menos 4 a 5 metros de altura, um telhado vestiário da escola. Eu estava trocando um telhado, uma telha de fibrocimento. A estrutura já existia e eu estava só trocando o telhado. Eu fiz um lado do telhado, passei para o outro lado. Louvado seja Deus, o nosso irmão Gato, ele sabe do que eu estou falando, porque ele entende de obra. Eu estava do lado do telhado, eu fiz um lado, passei para o outro lado. E ali, eu fazendo o outro lado, eu deixei uma ferramenta. E eu voltei para buscar a ferramenta do outro lado do telhado, que eu acabara de fazer, que eu acabara de andar em cima. E aquela telha quebrou. E eu desci, louvado seja Deus. E da altura que eu estava, irmãos, não era para mim estar aqui falando com você agora. Numa condição normal, eu teria quebrado as pernas, teria quebrado bacia, teria quebrado tudo por dentro e teria morrido na hora.
Mas irmão, por que você está dizendo isso? Porque houve um acidente na cidade de Tupã nessa mesma época. Um rapaz caiu de um andaime de 2 metros de altura, menos da metade da altura que eu estava. Quebrou perna, quebrou bacia, deu um monte de infecção e ele veio a óbito, louvado seja Deus. Mas eu estava ali, naquela altura. E quando eu caí, louvado seja Deus, eu caí de lado. Eu costumo dizer, eu disse isso para o técnico de segurança, porque ele foi no hospital me visitar e conversando ali comigo e perguntando da minha situação. Ele falou: tem uma coisa que eu não entendi. Eu falei: o que foi? Tem uma marca de pé na parede, mas não tem como você ter posto o pé naquela parede. Eu falei: cara, não tenta entender nada não, porque o anjo de Deus, ele me catou com a mão e virou a posição que eu estava. Para mim não cair em pé, eu caí de lado, quebrei apenas o fêmur, louvado seja Deus. E eu estou aqui, eu ando, eu corro, eu pulo, eu faço o que for, para a honra e para a glória do nome de Jesus, porque esse Deus é bom. Eu sou um milagre. Você também é um milagre? Eu sou um milagre, louvado seja Deus. Você também é um milagre? Se você ainda não entendeu, eu quero dizer para você: você é um milagre, louvado seja Deus. Você não está aqui ao acaso. Deus não me trouxe aqui ao acaso, louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. A gente não entende muitas coisas. Eu só vou contar até aqui. Se eu fosse contar tudo o que Deus tem feito na minha vida, o culto não daria para contar somente as coisas que Deus tem feito. Louvado seja Deus. Esses dias eu tenho meu filho, o mais velho, está fazendo faculdade, e eu levo e busco ele, porque a gente mora num sítio. E eu tenho um capacete que eu comprei ele errado. Eu comprei a viseira dele escura. Ela só pode usar de dia, de noite não pode andar porque é escura. Então escurece para andar. E eu fui buscar ele. Eu busco ele todos os dias, e eu sempre vou com esse capacete, que é o capacete que eu tenho. Até falei que eu vou comprar outro, ou comprar uma viseira para trocar. E esses dias eu fui levar ele. Eu costumo deixar a moto na frente de casa com o capacete na moto, para na hora de sair só pegue muito. Mas naquele dia eu tirei o capacete e levei para dentro. Eu não sei porquê. Na verdade eu digo não sei para quê, para que você entenda. Não é que eu não sei porquê. O Espírito Santo de Deus catou aquele capacete. Porque a hora que eu fui sair, eu pensei: se esse capacete não tivesse lá, eu ia trocar, porque ele é escuro. Mas eu não vou lá dentro pegar o outro e voltar não. Quando eu falei isso, eu virei e o capacete estava dentro de casa. Falei: já que ele está aqui, então eu vou trocar, vou pegar o outro. Aí eu peguei o outro, que é claro, que é da minha esposa. Quando eu estou voltando, irmãos, eu estava com o capacete claro. Veio isso na cidade, um cara de luz alta de lá para cá, tirou a minha visão na moto, e tinha uma caçamba, dessa caçamba de entulho parado, uma caçamba azul, ela tinha as faixas refletivas. E eu estou indo, eu não enxerguei nada. Eu dei luz alta também para o motorista lá baixar, ele não abaixou a luz. E eu fui. Irmãos, eu não tinha 1 metro da caçamba. Eu ia bater de frente naquela caçamba juntamente com meu filho. Eu só percebi a hora que eu, da moto, mas eu digo eu, mas não fui eu, é o Espírito Santo de Deus que nos guarda. Eu só vi a hora que eu dei aquela desviada e eu saí da caçamba. Meu filho levou um susto. E ali meu coração, ele foi na boca e voltou. Mas eu já conheço o Deus que eu sirvo. E eu já sabia que ele está de prontidão. Ainda que louvado seja Deus, o inimigo tenta de todas as formas, ele não alcança. Mas por que você está dizendo isso, irmão? Porque eu quero dizer para a sua vida: Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele cuida de você. Ele ainda está no controle de tudo. Ele ainda, louvado seja Deus, não desistiu de fazer. Ainda que pareça, louvado seja Deus, que está demorando. Ainda que pareça que Ele não está vendo, ainda que pareça que Ele não está respondendo, Ele me trouxe aqui nesta noite. Eu não te conheço, louvado seja Deus, é a segunda vez que eu venho nessa igreja, mas Ele manda dizer para você aqui nesta noite: Ele não esqueceu de você, o projeto está em pé, louvado seja Deus. A palavra dEle não cai, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele está neste lugar, e Ele te trouxe aqui, louvado seja Deus. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero repartir com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler 2 versículos, louvado seja Deus. O versículo de número 4, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número 4, louvado seja Deus. E depois o versículo de número 7. Livro de 1 Reis,
capítulo de número 19, versículo de número 4. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Aí o versículo de número 7: o anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Eu vou ler mais uma vez e você preste bastante atenção. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela não precisa de pregador, porque ela se explica por si só, e o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, é Ele que fala ao coração do homem. Então, se você estiver ligado, louvado seja Deus, você vai entender aquilo que Deus quer passar para você nesta noite. 1 Reis 19, versículo 4 diz assim: depois foi sozinho para o deserto, caminhando um dia todo. Sentou-se debaixo de pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Aí o versículo de número 7: o anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Os irmãos podem se assentar, louvado seja Deus. E eu acredito que aqui não é proibido glorificar ao nome do Senhor. Fica à vontade para dar glórias ao Senhor, porque enquanto a glória sobe, a glória desce. Se glória subir, glória vai descer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, em poucas palavras aqui, louvado seja Deus, eu quero passar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. O relato bíblico que ora lemos nos conta a história, louvado seja Deus, de um homem, de um profeta, que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida dele. Se você começar a ler o capítulo de número 17, você vai ver que Elias, as referências que a Bíblia fala sobre ele é que ele era um tisbita de Gileade. A Bíblia não fala nome de pai, não fala nome de mãe, louvado seja Deus. Embora há uma tradição aí que fala o nome de um pai, mas se a Bíblia não fala, eu prefiro não falar, louvado seja Deus. E por que a Bíblia não fala da genealogia desse homem? Porque não é interessante, louvado seja Deus, fazer propaganda do homem. Porque não é interessante, aleluia Jesus, que Deus neste caso, louvado seja o nome santo do Senhor, faça muitas alegorias. O que nos importa saber é que onde há a palavra de Deus, não importa qual é o vaso, se o vaso é conhecido, se o vaso é desconhecido, se houver a palavra de Deus, ela se cumpre, louvado seja Deus. E aquele que recebe a palavra de Deus, ele toma posse. Elias, ele entra num cenário aonde o reino, louvado seja Deus, estava corrompido, aonde Acabe, louvado seja Deus, ele estava envolvido pelas diretrizes da sua mulher, que trouxe, louvado seja Deus, o culto pagão para dentro de Israel. O reino do norte estava perdido, estava totalmente, louvado seja Deus, corrompido. A Bíblia nos diz que os profetas que ali haviam, que comiam a mesa de Jezabel, eram os profetas de Baal, louvado seja Deus, e ali tudo girava em torno disso. Mas Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta, louvado seja Deus, para pregar para aquela nação. Deus levanta, louvado seja Deus, alguém que não era conhecido, que não era famoso, louvado seja Deus, alguém que chegou e teve, louvado seja Deus, a ousadia e teve a coragem de colocar o dedo na cara do rei e dizer assim: olha, segundo a minha palavra não vai haver chuva sobre a terra, louvado seja Deus. Ele não chegou dizendo eis que Deus manda dizer, não, ele disse segundo a minha palavra. E eu quero abrir um parênteses na mensagem aqui para dizer para você: quando tem autoridade, louvado seja Deus, no nome de Jesus Deus honra. Quando tem autoridade, no nome de Jesus se cumpre. Quando tem autoridade, no nome de Jesus, aquilo que é falado, Deus assina embaixo, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia diz que Elias, ele fala, não vai haver chuva, e não houve chuva. E o que me chama a atenção nessa história é que o Deus deles, Baal, ele era o Deus justamente da chuva, da fertilidade. E aí eu começo a entender como esse Deus é tremendo, porque ele disse: olha, Elias vai profetizar, e eu quero ver se realmente Baal é Deus.
E a Bíblia diz que houve um tempo, eu vou correr na mensagem, louvado seja Deus, sem chuva sobre a terra, sem orvalho sobre a terra, sem nada, e a fome era grande. Mas o que me chama a atenção nessa história é que quando o homem de Deus, com compromisso com Deus, ele emprega a sua palavra, Deus assina embaixo, e Deus diz: agora eu vou te honrar, porque você me honra, louvado seja Deus. E eu quero abrir mais um parênteses aqui na mensagem para dizer para você: se você honrar a Deus, Deus vai te honrar, não importa qual é a situação, Deus vai fazer por você, porque Ele vela pela tua palavra. E a Bíblia nos conta que Deus fala para Elias: agora, você falou que não vai chover, e aqui eu conjecturo, você falou que não vai chover, não vai chover. Só que tem uma coisa, eu preciso, louvado seja Deus, te sustentar. Vai para o Ribeiro de Querite, lá tem água para você beber, e tem mais, eu vou mandar alimento para você de manhã e de tarde. E algo louco, irmãos, para quem não conhece a palavra de Deus, porque nós sabemos que o Evangelho é loucura, louvado seja Deus, para aqueles que estão do lado de fora, para aqueles que não compreendem. Mas a loucura da história é que Deus fala: eu vou mandar corvos levar comida para você. E eu estava sozinho pensando, eu falava: Deus, a fome era tremenda, mesmo que não fosse, naturalmente o corvo comeria aquela carne, naturalmente o bicho que estava levando o alimento para o profeta, ele mesmo se alimentaria. Mas Deus disse: eu te sustento, louvado seja Deus. Irmãos, não importa qual a situação, Deus vai sustentar. Deus vai, Ele está no controle de tudo. Não importa se é o ímpio que vai levar, não importa quem vai fazer, Ele vai sustentar, porque Ele é Deus. Porque Ele, louvado seja Deus, Ele é fiel, e Ele vela por tua palavra. E a Bíblia diz que Elias come ali, que Elias bebe da água, louvado seja Deus, do ribeiro. Mas devido à seca, devido à falta de chuva, o ribeiro seca. E aí Deus pega e fala para ele: agora eu vou fazer mais uma loucura, Elias. Eu estou conjecturando aqui, louvado seja Deus. Agora você vai para Sarepta, porque eu já ordenei ali uma mulher viúva para te sustentar. Aí eu começo a analisar no contexto da época. Uma mulher viúva, louvado seja Deus, ela não tinha as suas provisões, porque a mulher naquela cultura, ela não trabalhava, ela não tinha como se sustentar. E Deus fala para ele: uma mulher viúva vai te sustentar. Mas como eu vejo um homem obediente, e eu quero abrir mais um parênteses na mensagem aqui para dizer para você: seja obediente, ainda que pareça loucura. Faça o que Deus mandou, ainda que pareça impossível. Acredita na palavra do Senhor, ainda que pareça que não vai acontecer, porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza. E Elias chega até aquela cidade, e eu falava com Deus assim, eu brincava com Deus, falei: Deus, o Senhor falou para Elias que o Senhor tinha ordenado a viúva para sustentar ele, mas foi ao contrário, foi Elias que sustentou a viúva. Porque quando Elias chega naquela cidade, cansado, com sede, ele encontra uma viúva na porta da cidade, e a Bíblia diz que ele fala para ela: olha, eu preciso de um pouco de água. Ela fala: tudo bem, eu vou buscar. Aí ele fala: ó, com a água traz também um bolo para mim. Aí ela fala: sinto muito, o que comer não tem. A água até tem um pouco aqui para você, mas o que comer não tem. Porque olha, tá vendo aqui? Eu estou pegando aqui uns gravetinhos, eu tenho um resto de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolinho pequeno para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem sustento mais, porque já acabou, porque já era, não dá mais, não tem para onde correr. E além de tudo, eu sou uma viúva. Elias falou assim: ó, falou legal, faz do jeitinho que você falou, só que tem o seguinte: ao invés de comer esse bolo, traz para mim aqui fora, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher ouviu aquela palavra, ouviu aquela mensagem e fez conforme a palavra do homem de Deus. Aquele mesmo homem que ela não sabia, mas que tinha lançado uma palavra que não haveria chuva sobre a terra. Aquele mesmo homem, aleluia Jesus, que tinha um compromisso com Deus. Ela não conhecia, ela nunca tinha visto Elias, mas a Bíblia diz que ela falou: tudo bem, eu vou fazer. E ela vai, faz um bolo pequeno para ele, traz, e ele come. E diz a Bíblia que ela e o filho dela e Elias comeram por muitos dias, porque o azeite não acabou, porque a farinha não cessou. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: providência de Deus para a sua vida. Não importa a situação, não importa a escassez, Ele vai prover, porque Ele é Deus.
comeram muitos dias. Mas uma coisa que me chama a atenção, louvado seja Deus, nessa passagem, que aquela mulher, ela ouviu a pregação, ela deu crédito à pregação, e ela obedeceu à pregação. E eu quero abrir mais um parênteses na mensagem para dizer: todo aquele que ouve e crê na pregação é bem-aventurado, louvado seja Deus. Todo aquele que escuta a palavra que Deus manda e obedece a sua palavra é bem-aventurado. A Bíblia diz, e eu quero correr aqui, que o filho daquela mulher, ele adoece e morre. Aquela mulher fica brava, porque ela disse: olha, você veio aqui para trazer o mal sobre a minha casa. E a Bíblia diz que Elias ora e o filho ressuscita. E aí eu ouço um dos testemunhos mais lindos. Ela olha e fala: verdadeiramente eu vejo que você é um homem de Deus, louvado seja Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui nesta noite para você? Que Deus vai agir, e vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente ali está um homem, uma mulher de Deus, porque a palavra de Deus na sua boca vai se cumprir. Ainda que você se ache pequeno, ainda que você ache que não pode, ainda que você ache que você não tem condições, eu vim aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida. A graça do Senhor vai te envolver e você vai ser usado tremendamente, porque o Deus dos céus, Ele está aqui nessa noite, louvado seja Deus. E transcorre um tempo, mais de 2 anos e meio sem chuva sobre a terra. Mais de 2 anos e meio, aleluia Jesus, Elias sendo procurado por Acabe. Mais de 2 anos e meio, louvado seja Deus. Mas Deus chega para ele e fala: agora você vai se apresentar a Acabe. E o homem de Deus prontamente vai, louvado seja Deus, e se apresenta. E todos conhecem a história. Ele faz aquele desafio, louvado seja Deus, no Monte Carmelo. E ali os deuses não respondem ao clamor do povo. E ali Baal não faz, porque louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o meu Deus não permite, o diabo não pode agir. Então eu quero dizer para você aqui nesta noite, uma revelação que eu tive aqui agora: pode lutar quem quiser lutar. Quando o seu Deus erguer a mão, não vai acontecer nada. Fica tranquilo, porque as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. E no meio daquele desafio, Baal não responde, Elias zomba. E quando eles acabam de tentar um dia todo, já no final da tarde Elias fala: agora é minha vez. E aí nós conhecemos a história, que antes dele fazer uma oração, e eu quero parar neste ponto aqui, ele pega 12 pedras, ele restaura o altar, porque quando o altar está quebrado, Deus não age. Porque quando o altar, louvado seja Deus, não está em ordem, Deus não faz. Porque quando o altar de Deus, aleluia Jesus, não está apto para Deus habitar, Deus não habita. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: você é o altar do Senhor. A sua vida é o altar do Senhor. Nós precisamos estar prontos, preparados. Nós precisamos estar no jeito. Quando Elias, louvado seja Deus, ele olha, ele conserta o altar. A prioridade, louvado seja Deus, era consertar o altar. A necessidade era a chuva, mas a prioridade era consertar o altar. Eu quero dizer para você nesta noite mais uma coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração: esquece a necessidade, foca na prioridade. Esquece a necessidade, foca na prioridade. Esquece a necessidade, a tua necessidade não importa, mas a prioridade é o que importa. Porque quando a prioridade está, louvado seja Deus, no centro, a tua necessidade ela é suprida. Porque o Deus que supre, louvado seja Deus, é aquele que contempla. Quando você está com a prioridade em dia, a tua necessidade está nas mãos dele. A tua necessidade está com ele. A tua necessidade ele conhece, e para a tua necessidade ele tem a resposta, louvado seja Deus. E quando Elias conserta o altar, que ele faz, louvado seja Deus, e eu quero correr aqui, tudo o que tem que fazer, ele nem termina a sua oração, e o Deus de fogo, o Deus do céu,
o Deus de Elias, o Deus que está aqui nesta noite, responde com fogo. E a Bíblia diz que louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, o fogo lambe tudo, lambe a lenha, lambe o holocausto, lambe tudo. Aí Elias pega e fala: agora nós vamos, louvado seja Deus, nós vamos acabar com esses profetas de mentira. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Elias e o povo de Israel reconhece que só o Senhor é Deus, fazem louvado seja Deus, acabam com os profetas de Baal. Elias acabara de vencer uma grande batalha, louvado seja Deus, mas ele escuta uma palavra, e o cerne da mensagem está aqui. Jezabel manda dizer para ele: olha, eu vou fazer com você pior do que você fez com os meus profetas. Eu vou acabar com a tua vida, eu vou tirar a tua vida, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, e ela chega no versículo que nós lemos, quando Elias recebe essa notícia, quando Elias recebe essa palavra, a Bíblia diz que ele vai para o deserto, caminhando um dia, se assenta debaixo de uma árvore, se assenta debaixo de uma gesta, e ele fala: Deus, chega, não quero mais, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, eles já se foram, tira, não quero mais, não dá mais, eu não aguento mais. E o cerne da mensagem é essa, porque eu não sei como você chegou aqui, mas muitas das vezes nós estamos, louvado seja Deus, com o sentimento de Elias, nós estamos cansados, nós estamos abatidos, muitas das vezes, louvado seja Deus, nós estamos depressivos, porque ouvimos uma palavra, louvado seja Deus, que veio confrontar, porque muitas das vezes não conseguimos alcançar alguma coisa. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, você chegou aqui dizendo para Deus: já chega, não quero mais, vou entregar, vou desistir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele chegou aqui e disse assim: ei, levanta e come, porque com a força deste alimento você caminhará muitos dias. Levanta e come, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque você pensou em parar, porque você pensou em desistir, mas a palavra do Senhor nessa noite, ela entra como alimento para a tua vida, para a tua alma, ela vai te fortalecer, ela vai te dar vitória, e você vai continuar a sua caminhada. Elias, louvado seja Deus, estava correndo, e eu começava a falar com Deus. Um homem que acabara de vencer uma batalha tão tremenda, um homem que acabara de ser usado por Deus, um homem que venceu, louvado seja Deus, que mostrou que aquele Deus que eles cultuavam não era Deus. Um homem que orou, louvado seja Deus, e a chuva desceu, porque a Bíblia diz que uma grande chuva veio. Ele ouve uma palavra de uma mulher, ele ouve uma palavra de uma mulher, e a Bíblia diz que ele teve medo e que ele corre. Muitas das vezes nós ouvimos uma palavra de Jezabel, muitas das vezes ela manda uma mensagem, louvado seja Deus, e nós achamos que é o fim, e nós achamos que não dá mais. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: levanta e come, porque com a força deste alimento andarás muitos dias. Levanta e come. E eu falava: Deus, o homem ora pedindo a morte, Deus ignora a oração dele, Deus nem responde, Deus só fala para ele: levanta e come. E a Bíblia diz que ele se levanta, come e bebe, louvado seja Deus, e com a força daquela comida andou muitos dias. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aqui para você nesta noite, é com este alimento que você vai caminhar. Não pensa que chegou o fim, não pensa que vai parar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer usando a tua vida, porque grandes coisas o Senhor tem, louvado seja Deus, usando a tua vida. Você achou, louvado seja Deus, que não era você, você achou que não tinha jeito, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: é você, e com a força deste alimento você andará muitos dias. Depois, se você pegar a Bíblia, louvado seja Deus, o tempo não nos permite, e você der sequência na leitura, as grandes coisas que Elias fez, as grandes coisas que Deus fez usando a vida de Elias, e que nós possamos nessa noite compreender que nós somos os Elias, desconhecido para o mundo, sem ninguém saber quem somos ou de onde viemos, mas nós temos um Deus que vela por nossas vidas. Nós temos um Deus que nos dá autoridade para falar do nome dele. Nós somos um Deus, aleluia, Jesus, que se compromete conosco e não nos deixa sozinho. Se preciso for, nós bebemos água do ribeiro. Se preciso for, nós comemos, aleluia, Jesus, o alimento que o corvo vai levar. Se preciso for, ele usa uma viúva, louvado seja Deus. Se preciso for, ele faz do jeito dele,
mas que nessa noite nós possamos compreender, Ele está neste lugar, Ele marcou esse particular contigo para dizer para você: morte jamais é vida, e é vida com abundância. Louvado seja Deus. Querer parar jamais, é comer, comer, comer e continuar, porque grande é a sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor.